Olá, graça e paz, igreja amada, saudades de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É um prazer estar me dirigindo a essa igreja que por um longo tempo eu servi. Também agradeço aí ao pastor Arturo por me confiar alguns minutos para que eu possa trazer uma breve mensagem e que saia edificar, contribuir na edificação da igreja. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Vai falar da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Novamente, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém. O cristão assíduo sabe perfeitamente que a base da vida cristã é bíblica. E encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 42, onde a informação que temos é que os discípulos da primeira igreja, os primeiros convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina bíblica. Na comunhão verdadeira, no partir do pão e nas orações. Essa é a diretriz para a igreja do século XXI também. É o que nos norteia, né? Perseverar na doutrina bíblica, muito importante, ouvir e praticar, como temos aprendido. A comunhão verdadeira, essa é a síntese da Santa Ceia do Senhor, em que nós tenhamos ela como exercício da comunhão verdadeira. O partir do pão, que é nós estarmos suprindo os nossos irmãos nas suas necessidades e dificuldades, e as orações, né? O crente precisa conversar com Deus, precisa se relacionar com Deus através da oração. Então, isso está na Bíblia. Eu gostaria de falar das concessões que nós temos feito, brevemente das concessões que nós temos feito, e da legalização que nós damos em nossa vida para as tradições, para a cultura popular, por exemplo, para as festas tradicionais da cultura. E cultura é o que identifica um povo, né? Nossa cultura, ela nos identifica como povo, né? A miscigenação de raças. Mas eu quero lembrar aos irmãos que para que nós herdemos o reino dos céus é preciso que a gente nasça de novo. E esse novo nascimento, segundo o Evangelho de João capítulo 3, ele dá-se pela lavagem, pela instrução da palavra, eu vou colocar desta forma, pela instrução da palavra do Evangelho, sob, debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus, o qual Deus outorga àqueles que creem no Evangelho e na palavra. Em Efésios capítulo 1, verso 13, a Bíblia Sagrada nos informa que nós estamos, ou fazemos parte desse plano, estamos em Cristo Jesus, a partir do momento que nós cremos no Evangelho, na palavra da verdade, no Evangelho da nossa salvação. E tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para possessão, para resgate na vinda do Senhor Jesus. Então nós passamos a fazer parte do reino de Deus a partir do momento em que nós recebemos a palavra da salvação em nossas vidas. E a partir dali começa a se formar um novo caráter, nosso caráter cristão. E Paulo traz uma informação muito importante no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, em que nós não devemos nos amoldar, nos conformar com o mundo em que nós estamos inseridos, mas que nós venhamos a ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. O que me leva a crer que eu preciso deletar muitas coisas da minha vida e preciso agregar outras, agora com caráter cristão, né?
para que eu possa seguir nessa caminhada de santidade ou de santificação até a volta do Senhor Jesus. Desta forma, nós vamos construindo a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E nós estamos gradativamente sendo edificados em cima da pedra que é Jesus, que é o Evangelho. E nós estamos cercados de tradições, de culturas, e a oração sacerdotal de Jesus diz que eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Nós somos cidadãos dos céus, e essa é a dificuldade do cristão no século XXI entender, compreender que ele é luz, que ele é sal, que ele precisa ser diferente. E nós temos, como parte da cultura aqui no Sul, nós temos o carnaval, as festas de carnaval, as festas juninas e tantas outras festas aí que expressam adoração a ídolos. Por exemplo, a festa junina, nós temos a fogueira de São João, que é um objeto de idolatria. E é muito fácil você ver filhos de cristãos participando, como se isso fosse natural dessas festas aí da festas juninas e também do carnaval, sabe? E isso vai ao contrário, vai na contramão da palavra de Deus. Então nós precisamos, como cristãos, tomar muito cuidado as concessões que nós vamos fazendo. Ah, mas isso não é tão errado, não é tão errado. Uma coisa puxa a outra e daqui a pouco nós vamos perdendo a nossa identidade como cristãos. Nós somos a igreja de Cristo, regidos pela palavra do Senhor. Ou a palavra que Paulo ensina, que nós somos batizados pelo Espírito Santo para formar um corpo do qual Cristo é o cabeça ou é a cabeça. Se Cristo é a cabeça, ele que nos governa. Eu creio, e pela leitura eu entendo dessa forma, que não havia dificuldade para Paulo entender quando ele diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. A crucificação é sinônimo de morte. Ou seja, ele diz que a sua vida passada morreu, ou pelo menos ficou para trás, em Cristo Jesus, na crucificação, quando ele aceitou Jesus. E a partir daquele momento, vivo não mais eu, diz ele, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, amados irmãos, eu não quero entrar no mérito do que está por trás dessas festas populares e do carnaval e tantas outras festas populares que identificam a cultura de um povo, mas quero dizer que a nossa formação após o novo nascimento é cristã, que o nosso DNA, que é o que nos distingue como cristãos, que é a nossa identidade, as nossas características particulares que nos identificam, elas são cristãs, elas são regidas pela palavra de Deus. Eu comecei falando da liberdade cristã. Entenda o irmão, a irmã, e sem o fanatismo religioso, que não agrada a Deus, o fanatismo religioso, mas a nossa liberdade cristã, na verdade, ela é cerceada. Ela tem um limite, e os limites impostos pela palavra de Deus. Amém? Então que a gente possa, como igreja do Senhor Jesus, olhar um pouquinho mais para a nossa vida, a nossa preocupação tem que ser a nossa salvação. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós agregamos. Entender, respeitar o pensamento das pessoas, tudo certo. Não pode haver nenhum tipo de preconceito ou preconceito na nossa caminhada. Deus ama todas as pessoas, Jesus ama todas as pessoas. Mas eu quero lembrar que Jesus ama o pecador arrependido e não o pecado, não tem comunhão com o pecado. Então tem muitas coisas que em si mesmo parecem não ter mal nenhum, mas que podem trazer um grande malefício para a nossa vida, para os nossos filhos, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. Vai comprometer a curto, médio e longo prazo o nosso relacionamento com Deus.
muito mundo dentro da igreja, nós precisamos tomar muito cuidado. É a cultura popular, a cultura erudita também, então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. O meu apelo, aqui aproveitando esses momentos, e já me estendi pelo tempo que me deram, passei um pouquinho, mas eu gostaria de dizer à Igreja do Senhor Jesus, e especialmente a vocês, meus amados irmãos de dois vizinhos, que tenham mais zelo, mais cuidado com aquilo que ouvem, com aquilo que assimilam, com aquilo que agregam, com aquilo que praticam, que não condiz com a vontade de Deus. É muito comum a juventude estar de olho nas coisas, nas novidades do mundo. Outro dia a gente cantou um hino, uma canção, na verdade, evangélica, que mais os pentecostais cantam, que é aquela assim: o homem da mão furada está passando por aqui, sinta ele aí, sinta ele aí. O nosso cantor aqui meteu o dedo na viola e se empolgou, e eu estava vendo que algumas pessoas iam no embalo sair dançando. E eu fiquei com medo, eu estava lá atrás, eu disse, tem muito mundo dentro da igreja. E a partir de então, a gente intensificou a pregação, chamando para a santificação da nossa vida. Ninguém nos falou que seria fácil. Ninguém, e o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Ninguém disse, e se alguém falou para você, te enganou, que seria uma vida fácil essa vida cristã. Não é fácil. Precisamos matar um leão todo dia, sabe? Precisamos almejar, buscar como um alvo a santidade da vida, porque ninguém vai entrar capenga no reino dos céus. Ninguém vai entrar de qualquer jeito. É preciso ser santo como Deus é santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então espero aí com essas breves palavras, e peço perdão por ter me alongado um pouco, contribuir, né, com sabedoria bíblica, para que o irmão ou irmã que me assiste nesse momento tenha mais um subsídio para decidir, para buscar, para pensar, para repensar a sua vida, a sua trajetória cristã. Um abraço a todos, no nome de Jesus.